O caminho do sábio no trabalho. Era uma manhã como outra qualquer quando Daniel, um jovem analista em uma empresa movimentada, abriu seu caderno de anotações e escreveu uma frase que havia lido na noite anterior: o plano do diligente leva à abundância, mas a pressa excessiva só traz pobreza. AMPV 21h05. Aquela ideia o perseguia. Ele via colegas esgotados, correndo atrás de resultados imediatos, enquanto outros, mais serenos, pareciam colher frutos sem tanto alarde. Daniel decidiu observar. E, aos poucos, percebeu que os princípios mais antigos do livro de Provérbios, aquele conjunto de sabedoria prática transmitido há milênios, tinham o poder de transformar não apenas a vida, mas o trabalho de quem os aplicava. O primeiro que ele absorveu foi a diligência. Não se tratava de trabalhar sem parar, mas de fazer cada tarefa com excelência, como quem constrói uma casa sobre rocha. A mão preguiçosa empobrece o homem, mas a mão dos diligentes o enriquece. AMPV 10h04. Ele passou a priorizar o que realmente importava, eliminando distrações, e logo seus relatórios ganharam destaque. Depois, veio a humildade. Em uma reunião tensa, quando um colega errou um cálculo importante, Daniel poderia ter o apontado publicamente para se promover. Em vez disso, aproximou-se depois e ofereceu ajuda. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. AMPV 13h10. A confiança que ganhou daquele colega abriu portas que a ambição jamais teria alcançado. Ele também aprendeu o valor das palavras. Em um e-mail mal redigido, quase respondido com ironia, lembrou-se: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura excita a ira. AMPV 15h01. Reescreveu a mensagem com clareza e respeito, e o que poderia ter sido um conflito virou uma parceria. Com o tempo, Daniel entendeu que a integridade era seu maior ativo. Quando um cliente ofereceu um atalho inquestionável para fechar um negócio, ele recuou. O Senhor abomina balanças desonestas, mas se agrada das pesos exatos. AMPV 11h01. A longo prazo, sua reputação de homem íntegro atraiu oportunidades que o dinheiro fácil jamais compraria. Ele também passou a investir em aprendizado. Enquanto outros reclamavam das capacitações obrigatórias, Daniel as via como tesouros. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o tolo de lábios vem à ruína. AMPV 10h08. Cada livro, cada mentor, cada erro analisado tornava mais preparado para desafios maiores. A paciência foi outra lição. Em um projeto que parecia não avançar, ele poderia ter desistido ou forçado soluções apressadas. Mas lembrava: quem tem paciência sai-se melhor do que o orgulhoso. AMPV 16h32. Esperou o momento certo, ajustou detalhes, e o resultado superou todas as expectativas. Daniel também percebeu que o trabalho em equipe não era apenas um clichê. O ferro com o ferro se afia, e o homem, ao seu amigo. AMPV 27h17. Passou a valorizar as contribuições dos outros, a ouvir mais do que falar, e sua equipe se tornou um exemplo de sinergia. Ele aprendeu a evitar dívidas desnecessárias, não apenas financeiras, mas emocionais e profissionais. O rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é servo de quem empresta. AMPV 22h07. Manter-se livre de compromissos que limitavam sua liberdade o permitiu tomar decisões mais ousadas e criativas. A generosidade também encontrou espaço em sua rotina. Quando um estagiário cometeu um erro que poderia custar seu emprego, Daniel interveio, assumindo parte da responsabilidade e oferecendo treinamento. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o benefício. AMPV 19h17. Aquele gesto não só salvou uma carreira, como criou um aliado leal. Ele entendeu que o descanso era sagrado. Em uma cultura que glorificava as madrugadas no escritório, Daniel passava a passar suas noites em casa, lendo, refletindo ou simplesmente descansando. De nada adianta levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Deus concede sono àqueles que Ele ama. AMPV 12h02. Sua produtividade, ironicamente, aumentou. A disciplina emocional foi outro pilar. Em dias de pressão, quando a tentação de explodir era grande, ele respirava fundo e lembrava: melhor é ser paciente do que guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. AMPV 16h32. Sua calma em crises o tornou um ponto de equilíbrio para a equipe. Daniel também passou a celebrar as pequenas vitórias. Em vez de esperar apenas pelos grandes fechos, ele reconhecia cada progresso, cada meta alcançada. O coração alegre é bom remédio,
mas o espírito abatido seca os ossos. AMPV 17h22. Essa atitude contagiante melhorou o clima no trabalho e atraiu mais sucesso. Ele aprendeu a confiar no processo, mesmo quando os resultados demoravam. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. AMPV 3h05. Não significava passividade, mas a certeza de que o trabalho bem feito, aliado à fé, traria colheitas no tempo certo. Por fim, Daniel entendeu que o verdadeiro sucesso não se media apenas por cargos ou salários, mas pelo impacto que sua vida tinha nos outros. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. AMPV 13h22. Sua influência ia além dos números, era um legado de integridade, sabedoria e generosidade. Anos depois, quando olhava para trás, Daniel via que aqueles princípios simples, antigos, mas profundos haviam moldado não apenas sua carreira, mas seu caráter. E enquanto muitos ainda corriam atrás de fórmulas mágicas para o sucesso, ele sabia que a verdadeira transformação começava quando se escolhe viver, todos os dias, como um sábio. Os anos tinham gravado linhas suaves no rosto de Daniel, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho sereno de quem aprendeu a enxergar além das aparências. A empresa que um dia fora apenas um sonho ambicioso agora prosperava, não pelo acaso, mas pelo cultivo diário de valores que muitos consideravam ultrapassados. Seus funcionários não o chamavam de chefe, mas de mestre não por subserviência, mas porque reconheciam nele algo raro, um homem que liderava com a mesma humildade com que servia. Certa manhã, enquanto caminhava pelos corredores da sede, Daniel parou diante de um quadro que não estava ali antes. Era uma pintura simples, quase ingênua, um campo arado sob um céu alaranjado, com uma única árvore frondosa ao fundo. Ao lado, uma placa de madeira com os dizeres: "A terra não mente." Sorriu ao reconhecer a caligrafia de seu filho mais novo, Elias, que aos 17 anos já herdara não apenas o gosto pelos negócios, mas a paixão por simbolismos que falavam direto à alma. "Você gostou?" Elias apareceu ao seu lado, as mãos ainda manchadas de tinta. "Pensei que combinava com o lugar." "Combina mais do que você imagina", respondeu Daniel, pousando a mão no ombro do filho. "Há 30 anos, eu olhava para um campo assim e só via trabalho. Hoje, vejo lição." Elias não perguntou qual sabia que o pai não daria respostas prontas, mas o convidaria a descobri-las. Era assim que Daniel ensinava, não com sermões, mas com perguntas que faziam o outro pensar. Como naquela tarde em que levará o menino, então com 12 anos, para conhecer o velho Seixas, o caseiro que cuidava das terras da família há décadas. "Por que você nunca planta mais do que a terra pode dar?" Elias havia perguntado, curioso, enquanto observava o homem semear com mãos calosas. "Porque a terra tem memória, rapaz", respondera Seixas, sem tirar os olhos do sulco. "Se você a força, ela se cansa. Se você a respeita, ela te alimenta por gerações." Daniel nunca esquecera a expressão de Elias naquele dia, uma mistura de admiração e revelação, como se o menino tivesse compreendido, de repente, que a vida não era uma corrida, mas um ciclo. Agora, enquanto observava o filho limpar os pincéis no ateliê improvisado no fundo da casa, Daniel sentiu o peso suave da responsabilidade. Não era mais apenas por si mesmo que trabalhava, mas por aqueles que viriam depois. A empresa crescia, mas seu maior orgulho não eram os contratos assinados ou os prêmios nas paredes, e sim as escolhas que fizera quando ninguém estava olhando, a vez em que devolveu o troco a mais dado por um cliente distraído, o funcionário que manteve no emprego mesmo durante a crise, porque sabia que ele sustentava 3 filhos, as horas gastas ouvindo um jovem estagiário inseguro, quando poderia estar fechando um negócio milionário. "Pai?" A voz de Miriam, sua filha mais velha, o tirou das reflexões. Ela seguria um envelope amarelado, com a caligrafia trêmula da avó. "Achei isso entre as coisas da vovó. É para você." Dentro, uma folha de papel de arroz com um provérbio escrito à tinta: "O bambu que se dobra com o vento não quebra." O homem que aprende a ceder no momento certo não perde sua força, apenas a direciona. No canto, um desenho rudimentar de um bambu curvado pela tempestade, assinado por sua mãe, anos antes de falecer. Daniel fechou os olhos por um instante. Lembrou-se da última vez em que vira aquelas mãos frágeis traçando letras firmes, enquanto ela lhe dizia: "Filho, o sucesso não é uma linha reta. Às vezes, é preciso dar voltas para chegar onde Deus quer que você esteja." Naquela noite, enquanto a chuva batia suave nos vidros da biblioteca, Daniel abriu seu caderno de couro gasto e escreveu mais um princípio, desta vez, não para si mesmo,
mas para os que viriam. Não tema as tempestades, nem as estações de seca. Plante mesmo quando o chão estiver duro. Confie no que não se vê. E lembre-se, a melhor herança não é o que você deixa para trás, mas o que faz brotar no coração dos outros. Fechar o caderno foi como selar uma aliança silenciosa com o futuro. Do lado de fora, o temporal arrefecia, e entre as nuvens rasgadas, uma estrela brilhava com insistência como um lembrete de que, no fim das contas, a luz sempre encontra seu caminho. A estrela parecia pulsar no céu, como se soubesse que Daniel ainda tinha uma última tarefa naquela noite. Ele guardou o caderno na gaveta da escrivaninha, onde o cheiro de madeira envelhecida se misturava ao perfume das páginas amareladas. Ao fechar a gaveta, seus dedos roçaram um envelope esquecido entre os livros de contabilidade. Não havia endereço, apenas seu nome escrito à mão, com uma caligrafia que reconheceu imediatamente, era de seu pai. O papel estava amarelado, mas a tinta permanecia nítida, como se as palavras tivessem sido escritas na véspera. Daniel sentou-se, hesitou por um instante, e então rompeu o selo de cera, já rachado pelo tempo. Dentro, uma única folha, com uma mensagem curta. Filho, quando estas palavras chegarem às suas mãos, você já terá aprendido o que eu só compreendi tarde demais, que o legado não se mede em terras ou moedas, mas nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. A fazenda que lhe deixei não é apenas solo e gado, é um pedaço do meu silêncio, das minhas dúvidas, e também das minhas poucas certezas. Uma delas é esta: você foi a melhor semente que ever plantei. Não a enterre. Daniel deixou o papel cair sobre a mesa, como se queimasse. As palavras do pai ecoavam dentro dele, misturando-se ao rumor da chuva que agora escorria manso pelos beirais. Durante anos, havia acreditado que a herança do velho eram apenas dívidas e uma terra cansada. Mas ali, na quietude da biblioteca, entendeu que a verdadeira fazenda que herdara era feita de perguntas não respondidas, de noites em claro tentando decifrar o mistério de um homem que falava mais com os animais do que com o próprio filho. Levantou-se e foi até a janela. O temporal havia passado, deixando para trás um ar úmido e o cheiro de terra molhada. No horizonte, além dos campos, via-se o contorno escuro do velho galpão, onde ainda guardava as ferramentas do pai enferrujadas, mas intactas, como se esperassem por algo. Ou por alguém. Sem pensar duas vezes, vestiu o casaco e saiu. A lama grudava nas botas enquanto caminhava em direção ao galpão, iluminado apenas pela luz prateada da lua que emergia entre as nuvens. Ao empurrar a porta rangente, um cheiro familiar o envolveu: feno, óleo de máquina e o leve aroma de café queimado, restos de um bule esquecido sobre o banco de trabalho. Era ali que o pai passava as madrugadas, consertando arados ou simplesmente sentado, olhando para o vazio como se esperasse alguma resposta. Daniel acendeu a lamparina pendurada na viga central. A chama tremeluziu, projetando sombras dançantes nas paredes de madeira. Seus olhos pousaram sobre a velha escrivaninha de canto, coberta por uma camada de poeira. Ao limpá-la com a manga do casaco, descobriu um livro de registros não dos negócios da fazenda, mas um diário. As páginas estavam cheias da letra miúda do pai, anotações que iam além de colheitas e preços do gado. Havia desenhos de constelações, esboços de árvores, e entre eles, frases soltas. O milho não cresce mais rápido porque gritamos com ele. A paciência é a única ferramenta que não enferruja. Hoje, Daniel perguntou por que o céu é azul. Não soube responder. Talvez a pergunta seja mais importante que a resposta. Virando as páginas, encontrou um mapa rudimentar não de estradas, mas de algo que parecia um sistema de irrigação, traçado com linhas trêmulas. No canto inferior, uma anotação: para quando a seca voltar. Não é se, é quando. E abaixo, em letras maiores, quase como um grito silencioso: perdoe-me por não ter lhe mostrado isso antes. Daniel sentou-se no banco, o peso do diário em suas mãos. Entendeu, então, que a fazenda nunca fora um fardo, mas um convite. Um convite para desvendar, para errar, para aprender que a terra não se domina, aprende-se a ouvi-la. E que o pai, em seu jeito rude, havia tentado lhe ensinar isso a vida toda, não com palavras, mas com gestos, a forma como afagava o pescoço dos cavalos antes de montá-los, como esperava a hora certa para semear, como olhava para o horizonte como se visse algo além do que os olhos podiam alcançar. Fechar o diário foi como fechar um ciclo. Mas, ao fazê-lo, notou que uma folha solta havia caído no chão.
Era um bilhete, datado de poucos meses antes da morte do pai. Filho, se está lendo isto, é porque finalmente veio até aqui. Não é tarde. Nunca é. A terra espera. E eu também. Daniel guardou o bilhete no bolso, próximo ao coração. Ao sair do galpão, o céu já anunciava o amanhecer, pintando as nuvens com tons de rosa e laranja. Respirou fundo, sentindo o ar frio encher seus pulmões. Não havia mais dúvidas sobre o que fazer. Na manhã seguinte, quando os trabalhadores chegaram, encontraram o patrão já no campo, de botas enfiadas na terra, as mãos sujas de argila. Ele não deu ordens. Apenas pegou uma enxada, cavou o primeiro sulco e disse, com um sorriso que não via há anos: Vamos começar de novo. Desta vez, juntos. Os homens trocaram olhares, surpresos. Alguns coçaram a nuca, outros ajustaram os chapéus, como se o gesto pudesse esconder o espanto. O mais velho do grupo, seu Antônio, um homem de mãos grossas e voz rouca, foi o primeiro a se aproximar. Tirou a camisa puída, amarrando as mangas na cintura, e pegou outra enxada encostada no tronco de um jequitibá. Se é para começar, então vamos, disse, cuspindo no chão antes de cravar a ferramenta na terra. Um a um, os outros seguiram. Os sulcos se multiplicaram, retos como veias abertas no corpo ressecado da fazenda. Daniel trabalhava em silêncio, mas seu ritmo era firme, quase ritualístico. A cada golada de terra revolvida, parecia desenterrar não só o passado, mas algo mais profundo, algo que latejava sob suas botas. Ao meio-dia, quando o sol já queimava as costas, a mulher de seu Antônio apareceu com uma cesta de pão de queijo e uma garrafa de café doce. Sentaram-se à sombra do galpão, passando a comida de mão em mão, sem pressa. Daniel quebrou um pedaço de pão e sentiu o gosto da infância na língua, aquela mesma massa que a mãe preparava nas madrugadas de inverno, enquanto o pai saía para verificar as plantações. O senhor lembra quando a gente colhia milho aqui? Perguntou Jossa, o mais novo, apontando para um trecho onde a terra estava mais escura. Dava para encher 3 carroças só nessa parte. Daniel assentiu. Lembrava. Lembrava do cheiro do grão seco, do barulho dos sabiás ao entardecer, das histórias que o pai contava enquanto afiava a foice à luz de um lampião. Mas também lembrava do ano em que as chuvas não vieram, dos sulcos rachados como cicatrizes, do silêncio que se instalou na casa depois que as dívidas chegaram. Desta vez vai ser diferente, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. À tarde, enquanto os homens descansavam, Daniel voltou ao galpão. Procurou entre as caixas empoeiradas até encontrar o que buscava, um caderno de capas duras, com anotações do pai em letra miúda. Folheou as páginas, onde desenhos de rotação de cultura se misturavam a rabiscos de plantas que nunca tinha visto antes. Em uma das últimas folhas, grifado a lápis, lia-se: a terra não é só para tirar. É para devolver. Fechar o caderno foi como fechar um acordo. Quando saiu, o vento soprava mais forte, trazendo o cheiro de chuva distante. Daniel olhou para o céu, onde nuvens pesadas começavam a se juntar. Sorriu. Não era superstição, era só o tempo cumprindo seu ciclo. Mas, pela primeira vez em anos, sentiu que ele também fazia parte daquele movimento. Naquela noite, depois que os homens foram embora, Daniel ficou sozinho no alpendre, observando os primeiros pingos caírem sobre a terra revolvida. A água escorria pelos sulcos, molhando suas mãos ainda sujas. Pensou no bilhete, no pai, em todas as vezes que tinha ouvido dizer que a fazenda estava morta. Mas a terra, ele agora sabia, só dormia. E ele estava ali para acordá-la.